Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade vai ser de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre o gênero textual notícia. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse gênero. Então, o que é a notícia? A notícia, ela é um gênero textual jornalístico. Então, ela não é literária, ela não vai inventar uma história, contar uma história, né? Esse gênero vai estar presente no nosso dia a dia e principalmente nós vamos encontrar ele nos meios de comunicação. Esse texto, a notícia, ele sempre vai estar falando sobre um tema atual ou algum acontecimento real que acabou de acontecer, que está acontecendo naquelas datas próximas, né? E como eu disse, eles vão estar vinculados principalmente aos meios de comunicação. Então aqui a gente vê, jornais, revistas, a própria televisão, né, os meios televisivos, o rádio e a internet. Hoje em dia também tem vários outros meios, né? Mas enfim, nos que a gente mais costuma ver esse gênero são esses exemplos que a professora colocou aqui. Então vocês vão, a partir dessa explicação do que é um gênero textual notícia, vocês vão responder as nossas atividades de hoje. Então a primeira atividade, lá na página 16, tem uma notícia para que vocês leiam. Então eu quero que vocês façam a leitura desse texto para vocês poderem estar a par do que está contando aqui nessa notícia, né? Logo abaixo da notícia tem a fonte, ou seja, da onde que essa notícia foi retirada. A gente nota aqui, que está disponível em um site. Então, o meio que ela foi retirada é o da internet, do meio virtual, né? E aqui, então, tem o tema, né? O título da notícia, que ele vai dizer que é sobre também derrubada de árvores, que está relacionada com o nosso primeiro texto aqui dessa unidade, né? Que é para dar no pé. E a partir depois que vocês lerem essa notícia, vocês vão responder, então, as perguntas da número 2. Então, o que está perguntando aqui? Ela apresenta esse texto, fatos reais ou imaginários? São fatos reais, né? Porque se é uma notícia, como a professora falou antes, sempre vai estar dizendo o que acontece de verdade. Ele não vai inventar uma notícia. O que está sendo noticiado, né? O que eles estão contando nessa notícia? A derrubada de algumas árvores. Onde esse fato ocorreu? Então, geralmente, no primeiro parágrafo da notícia, vão estar todas essas informações, né? Aonde que aconteceu e o que a derrubada de árvores causou nos moradores daquele local. Então, um pouquinho mais abaixo, daí vai estar falando sobre o que aconteceu, o que os moradores sentiram com essa derrubada de árvores. Depois, a número 3, a gente tem a frase para ser completada com uma das respostas que estão aqui abaixo dentro do parênteses. Então, vocês vão ler e vão colocar uma dessas respostas é a correta. Então, o texto lido pertence ao gênero reportagem, artigo informativo ou é uma notícia? Então, nós acabamos de ver que nós estamos falando sobre notícia, né? Então, é só copiar a resposta correta. O texto foi publicado aonde? Numa mídia impressa ou na mídia digital? Lá embaixo, onde tem a fonte da notícia, está dizendo que foi de um site. Se é de um site, a mídia é digital. O objetivo do texto é o quê? Divertir, informar ou explicar. Eles estão informando algo, né? Não estão explicando nada, só estão passando essa notícia. Na número 4, vocês vão reler novamente esse pedacinho da notícia e vão responder a mais essas 3 perguntas aqui. A letra A, você vai ter que sublinhar nesse trecho a data que o fato aconteceu. Não tem a data em número, mas está mostrando em qual foi o dia que aconteceu esse fato. Então, foi na terça-feira passada. Então, vocês vão só sublinhar. A letra B, o que está acontecendo na praça que fez com que os moradores do bairro acordassem assustados? O que estava acontecendo ali? Então, é só reler aqui e copiar. Qual o nome da praça onde o fato aconteceu? O nome da praça está dizendo aqui que a praça recebe o mesmo nome que o bairro. Então, o bairro é o qual? Santa Isabel. Então, a praça tem o mesmo nome. Na número 5, conforme a assessoria da imprensa da prefeitura, a ação faz parte de uma parceria público-privada para revitalizar o espaço da Praça Santa Isabel. Então, grife o motivo por que as árvores foram derrubadas.
Então, por que eles estão derrubando? Vocês vão sublinhar, grifar, né? Porque eles querem revitalizar o espaço da praça. Pinte o sinal gráfico aspas. Ó, as aspas aqui, ó, que foram usadas para mencionar a fala da assessoria da imprensa lá da prefeitura. Quem que explicou o motivo pelo qual as árvores foram derrubadas? A assessoria de imprensa da prefeitura, né? Depois tem a letra D. A letra D a gente não vai responder, tá? Porque a gente teria que conversar para explicar o que é isso aqui para vocês. A assessoria entre a parte pública e a privada. Então, não precisa fazer. O que é revitalizar? É renovar, reconstruir, reformar ou recuperar. Revitalizar é dar vida ao que já existe. Então, eles têm que recuperar, né? Revitalizar aqui nesse texto, aí nessa notícia, está querendo dizer que eles vão recuperar aquela praça. A número 6 e última, vocês vão ler novamente esse trecho e aí vocês vão circular as espécies de árvores citadas. Quais são as árvores que estão sendo citadas aqui? Então, aqui, ó, estavam espécies como borracheira, cinamomo, figueira de vaso, ipê amarelo, ligustro, plátano e timbaúva. Então, vocês vão grifar o nome dessas espécies. Depois, vocês vão pintar o sinal de pontuação que tem a função de separar esses elementos. Qual é o sinal que a gente usa para separar quando a gente cita vários itens da mesma espécie? A vírgula, né? Então, vocês vão pintar todos os sinais aqui, todas as vírgulas, a cor que vocês quiserem. E depois vocês vão copiar aqui embaixo nessas linhas o nome dessas espécies de árvores. E qual dessas espécies era a nativa daquela região? A última, né? Que é essa daqui. Vocês só vão copiar o nome dela aqui. O que é ser nativo? É natural daquele lugar ou não nasceu naquele lugar? Nativo quer dizer natural daquele lugar, né? Então, essa última árvore aqui, a timbaúva, ela era natural daquela região. Depois, essa letra D, também eles estão pedindo para que a gente faça uma pesquisa sobre os tipos dessas árvores. Então, a gente também não vai fazer agora essa atividade, tá? Então, não precisa fazer também a letra D, tá certo? Qualquer dúvida, é só chamar a professora. Boa atividade para vocês e até a próxima!